Bom dia, povo da graça de Deus. A graça e a paz de Cristo seja com todos vocês nesta manhã. Mais um início de mês, mais uma oportunidade que temos de rememorar o sacrifício do Cordeiro. Aquele que veio, aquele que viveu, aquele que venceu a morte em favor de nossas vidas. Este é um tempo onde nós, como salmista, no Salmo 66, afirma: aclamem ao Senhor todos os povos da terra, declarem o quão glorioso, maravilhoso é o seu poderoso nome. Que nós possamos nesta mesma alegria louvar e bendizer, celebrar o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, pois o seu sacrifício nos deu livre acesso ao Pai. E todos aqueles que creram nele podem ser chamados seus filhos. Portanto, nesta manhã nós queremos te convidar a colocar o seu melhor, a entregar a sua vida diante do Senhor. Que possamos aqui celebrar este culto e colocarmos o nosso melhor, a nossa adoração diante do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Pai, louvado e bendito seja o teu maravilhoso nome, Pai. Quão grande é o Senhor, Deus. Obrigado, Senhor, porque em mais um dia estamos aqui reunidos, Senhor, para declarar, Senhor, que só Jesus é a razão do nosso viver, Pai. Que é para Ti que nós vivemos, Senhor. Que é para Ti, Senhor, que nós temos cada dia estabelecido, Senhor. Cada dia, Senhor, com um propósito, Senhor, centrado em Ti, Pai. Pois o nosso alvo está em Ti, Senhor. No Teu nome santo, Senhor, receba a adoração do Teu povo. Receba, Senhor, o louvor, todas as intenções aqui nesta manhã declaradas, Senhor. Que o Teu nome possa ser celebrado, que o Teu nome possa ser glorificado, que o Teu nome, Senhor, possa ser escutado, Senhor, na nossa vizinhança, no nosso bairro, na nossa cidade, que em nossas vidas possam ecoar, Senhor, júbilos a Ti, Senhor. Assim nós, Senhor, nos colocamos, Senhor, em espírito de adoração, Pai, e ache em nós verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade, Senhor. Portanto, Pai, receba as nossas orações neste momento, receba os nossos corações, que possamos viver um só corpo e um só espírito para glorificar, para celebrar, para em júbilo, Senhor, adorarmos o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores nesta manhã. Assim nós choramos, Senhor, no nome santo de Jesus Cristo. Amém. Louve e adore o Senhor. Este é o dia do Senhor. Amém. Que nesse domingo de ceia você possa estar relembrando daquele que se entregou na cruz por você. Amém. Foi na cruz onde um dia
podemos celebrar como igreja que foi ali pela fé que os nossos olhos puderam enxergar a luz que emana de Cristo Jesus. E a igreja do Senhor tem resplandecido luz, a luz que vem do Senhor. A igreja do Senhor tem resplandecido a imagem do Senhor, porque nós cremos na palavra do Senhor. Quando Paulo nos afirma em 1 Coríntios 11, no seu verso 1, portanto, sejam meus imitadores, assim como eu também sou de Cristo. E assim também a palavra nos fala em Efésios 5, verso 1, sejam imitadores de Deus. E como imitadores de Deus não poderia ser diferente. Devemos resplandecer a luz, devemos transbordar a graça, devemos manifestar o poder de Deus sobre este tempo, sobre esta geração. E a igreja do Senhor não tem parado. Nós temos a alegria de dizer que mais de 8,5 toneladas de alimentos já foram distribuídos por Brasília e arredores. Cobertores também têm alcançado essas famílias. Nós não temos nos omitido em um tempo tão desafiador como este. Os trabalhos mantidos pela igreja, graças a Deus, estão sendo honrados, estão sendo honrados e comprometidos. Nós estamos estabelecendo um tempo de vida, de esperança, onde nós refletimos tudo aquilo que o Senhor tem colocado em nossas mãos. Portanto, este é o momento onde a igreja celebra, onde a igreja se regozija, onde nós podemos nos alegrar, entregando o nosso melhor diante do Senhor, investindo nessa obra, que nós possamos ser empreendedores do reino. Portanto, participe com alegria deste momento de dedicação de vidas e bens. Amém. Glória a Deus. Os céus abertos, hoje eu vou contemplar.
Glórias ao teu nome, Jesus. Revela-nos, Pai, nesta noite a tua glória. Revela-nos, Senhor, o teu poder. Revela-nos, Senhor, a tua grandeza, a tua majestade, o teu senhorio. Nós queremos ver a manifestação do Senhor em nosso viver. Nós queremos experimentar, desfrutar, usufruir, Senhor, da tua presença. Manifesta, Pai, nesta manhã a glória do teu nome. Nós queremos sentir, Pai de amor, a tua presença invadindo o nosso coração. Ó Deus, alcança as nossas vidas. Visita-nos, Pai. Visita, Deus, a vida de cada um dos teus servos que nos ouve neste dia. Visita, Deus, os lares, as casas, as famílias. Visita, Pai, esse coração, ó Deus, que nesta manhã está inquieto, preocupado, ansioso, apreensivo, angustiado, incerto, duvidoso, amedrontado. Ó Deus, dá-nos, ó Deus, a certeza, a convicção de que Tu estás conosco, Senhor. De que as lutas virão, as provações chegam, as angústias nos atingem, mas nós estamos confiantes de que Tu estás conosco. Nós não estamos sozinhos na batalha da vida. Nós contamos com Deus que nos acompanha todos os dias. Tu não nos deixas sozinhos. Obrigado, Pai, porque a Tua companhia é real. Nós contamos, Pai, com a Tua fidelidade todos os dias do nosso viver. E embora as lutas venham, as dificuldades cheguem, nós sabemos que Tu estás conosco. Não deixa, Pai, que o nosso espírito se abata. Não deixa, Pai, que percamos a nossa fé. Mas que possamos, Pai, confiar que o Teu governo é estabelecido em nosso viver. Que venha o Teu reino, que venha a Tua vontade, que venha a Tua soberania, que a Tua glória seja manifesta em nosso viver. É o que nós pedimos, Pai, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém, meu irmão. Que bom estarmos mais um dia na presença do Senhor, ouvindo a voz do Espírito Santo. Que bom é saber que nós contamos com um Deus que nos ama de forma única e especial, que não nos ama porque nós o amamos, mas Ele nos amou primeiro, antes mesmo que demonstrássemos qualquer gesto de amor para com o Senhor. Ele nos amou antes de qualquer sentimento que viesse do nosso coração. Ele é a essência do amor, Ele é a razão da nossa canção, o motivo da nossa alegria. E se hoje estamos aqui, se podemos celebrar a vida, se podemos nos alegrar na presença dEle, é porque Ele tem sido fiel conosco todos os dias. Por isso, nós precisamos nos colocar diante dEle em louvor, em adoração e em exaltação, todos os momentos. Eu te convido a abrir a sua Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 4, versículos de 8 a 9. 2 Coríntios 4, versículos de 8 a 9. O título da mensagem desta manhã é Passando por Pressões. Diz assim a palavra do Senhor na carta de Paulo, na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4. De todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Vamos orar ao Senhor. Pai, obrigado, Senhor, pela Tua presença. Obrigado, Pai, porque nós temos consciência de que somos vasos de barro para que a excelência do poder seja do Senhor e não nossa. Obrigado, Pai, porque a despeito de nós, das nossas falhas, dos nossos erros, das nossas deficiências, Tu manifestas a Tua glória, Tu revelas o Teu poder, Tu derrama sobre nós a unção do Teu Espírito Santo. Ó Deus, nós clamamos que nesta manhã o Senhor tenha liberdade de falar ao coração da Tua igreja. Ó Deus, que se reúne em suas casas
e que ouve, Deus, a direção do teu Santo Espírito para a nossa vida. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Queridos, nós temos vivido um tempo de grandes pressões. Nós temos sido encurralados pelas pressões desses dias. Sejam no âmbito profissional, seja no âmbito familiar, seja até mesmo no aspecto da nossa fé, da nossa religião. Nós temos sofrido pressões que em muitos momentos têm nos desestabilizado emocionalmente, fisicamente e até espiritualmente. Acompanhamos inúmeras pessoas que se sentem amedrontadas e ameaçadas por esse tempo. E por isso estão vivendo graves crises existenciais. Nós sabemos o quanto é desafiador nos sentirmos pressionados de alguma forma. Nem todos, sob pressão, sabem reagir positivamente. Alguns, diante das pressões, se desesperam, se angustiam, se esbravejam diante das crises, morrem antecipadamente, sofrem angústias profundas em sua alma, porque não aguentam as pressões desses dias. E embora a vida cristã nos ofereça segurança e direção, não é novidade que, embora tenhamos experiências com Deus, embora vivamos diariamente as promessas da palavra do Senhor, nós não estamos isentos de viver sobre a pressão das dificuldades, sobre as pressões da sociedade, sobre as pressões desta enfermidade e sobre as pressões que a própria instabilidade desse tempo exerce sobre a nossa vida. Em muitos momentos nós somos levados pela proposta de uma vida maravilhosa, sem dissabores, sem provações, sem tristezas, sem dificuldades, sem desilusões, sem pressões. Contudo, é necessário entendermos que nos momentos mais difíceis da vida, nós somos sustentados pela graça de Deus. E essa propaganda, embora soe suavemente aos nossos ouvidos, a verdade é que, embora tenhamos uma vida com Deus, nós não estamos isentos de passar pelas pressões desses dias. Seja eu ou você, nós estamos sempre, de alguma forma, vivendo situações que angustiam o nosso coração e geram ansiedade em nossa alma. Pertencemos ao reino de Deus, mas a Bíblia ela nos previne que nós somos confrontados por outro reino, que também é um reino espiritual e que de alguma forma quer, de todas as maneiras, nos tirar do foco e da direção daquilo que Deus tem para nós. E por isso esse outro reino, de alguma maneira, exerce influência sobre a nossa vida e tenta nos sitiar em todos os momentos que vivemos. Nós enfrentamos uma luta de fé. E não temos que lutar contra carne e sangue, mas nós lutamos contra principados e contra potestades e contra todos os príncipes das trevas desse século, como nos ensina a palavra de Deus. Nós lutamos contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais, como nos ensina Efésios 6:12. Por isso, queridos, nós temos que estar preparados para vivenciarmos condições que muitas vezes não é aquela que estamos habituados. O grande propósito do inimigo das nossas almas é nos desestabilizar diante das circunstâncias da vida. Porque ele sabe que quando nos tira do foco, nos tira da direção de Deus, nós nos afastamos do Senhor e dos seus propósitos. A grande tendência
daqueles que enfrentam dificuldades e pressões, é de alguma forma renegarem a Deus, se voltar para o mundo e aceitar as situações adversas como naturais. O que melhor caracteriza as atividades de Satanás contra a nossa vida é a sua astúcia. Ele não é só capaz e poderoso, ele é astuto. E de fato o apóstolo Paulo nos diz que se for necessário, ele se transforma, ele é capaz de se transformar em anjo de luz para de alguma forma nos atrair para ele, chamar a nossa atenção e nos tirar da direção do Senhor. O que ele mais deseja é destruir a nossa intimidade com o Pai. É fazer com que neguemos a fé e nos afastemos da palavra de Deus e das suas promessas. E queridos, não há outra obra que ele mais deseja destruir em nosso meio do que a obra da graça. Porque a obra do mérito, ela chama a atenção para o eu. E nós temos muitas vezes sido iludidos pela astúcia de Satanás, no sentimento de que o nosso eu prevaleça. A graça, ela é antagônica à nossa justiça própria, porque nós não dependemos das nossas obras, mas nós dependemos da graça de Deus. Nós não somos salvos pelas obras que praticamos, mas pela graça de Deus manifesta em nossas vidas. Por isso, o seu grande propósito é nos tirar do foco da graça e nos envolver no sentimento de que a nossa vontade precisa prevalecer, de que tudo que conquistamos é fruto do nosso intelecto, do nosso trabalho, e que não dependemos do Senhor, da sua direção, da sua graça, da sua bondade, da sua misericórdia e do seu amor. Portanto, desde o momento em que nos tornamos cristãos, nós passamos a ser objeto da atenção e da pressão de Satanás contra a nossa vida. Por isso, na vida com Deus, na nossa relação com Deus, nós vamos sempre passar por situações de pressão. Nós vamos sempre enfrentar lutas, porque o grande adversário das nossas almas está sempre de forma ardilosa e sorrateira, tentando nos ludibriar, nos enganar e nos tirar da direção de Deus, nos escravizando à sua vontade e aos seus desejos. Por essa razão, Tiago, capítulo 1, versículo 2 nos diz: meus irmãos, tende motivo de toda alegria o passardes por várias provações. Amados, nós devemos nos regozijar, pois é uma prova da nossa fé. A partir do momento que nos tornamos cristãos, o diabo tenta nos desanimar. E a melhor maneira para ele conseguir isso é fazer com que fiquemos abatidos, angustiados. O escritor Charles Lamb faz um comentário a esse respeito quando diz: fazer com que soframos de enfermidades da alma e desistirmos das promessas da vitória de Deus é o grande propósito de Satanás. Amados, quando ficamos abatidos, permitimos que o desânimo domine as nossas forças, a nossa tendência é recuarmos diante dos desafios, é ficarmos amedrontados diante das dificuldades que surgem diariamente à nossa frente. Viver sob pressão é a característica do povo de Deus. Nunca pense que a nossa relação com Deus é uma relação de facilidades. Muitas vezes nós somos atraídos pelo evangelho que só traz facilidades. E esse evangelho que não tem cruz, que não tem renúncia, que não tem sacrifício,
perde o propósito de existir, porque ele se desvincula do exercício ministerial de Cristo, porque a obra sacrificial de Jesus é o símbolo da nossa fé. A grande verdade é que o desânimo, ele tira os nossos olhos de Deus e tende a colocar os nossos olhos no problema, na situação difícil que estamos passando, nas circunstâncias. Talvez você esteja, neste momento, vivendo dias de desilusão, de descontentamento, de desânimo com a sua vida, com o seu casamento, com a sua família. Talvez o seu desânimo seja até vinculado à sua relação com Deus, à sua fé e até à igreja do Senhor. Talvez você já não tenha mais sonhos e nem esteja esperando, mas que o Senhor venha intervir nos seus problemas, ajudando a superar as pressões da vida. No entanto, a promessa de Deus para nós é que todas as circunstâncias adversas que vivemos podem ser vencidas na força do Senhor, na força do seu poder. Esses dias eu aprendi uma frase que achei bem significativa, que nós temos que ficar de joelhos até o Senhor nos erguer. A posição mais adequada para vencermos as adversidades e pressões da vida é de joelho. E muitas vezes nós nos perguntamos, até quando? Até quando temos que continuar buscando? Até quando temos que continuar orando, clamando, esperando? Nós temos que ficar de joelhos até sermos erguidos pelo Senhor, até que a mão poderosa de Deus nos levante, até que o poder de Deus nos coloque de pé. A necessidade de nos humilharmos é para que vivamos o levantar de Deus, o erguer de Deus, a honra de Deus. Não podemos nos iludir. O desânimo e a derrota antecipa muitas vezes o nosso fracasso e por isso nos sentimos amedrontados e ameaçados pelas situações da vida. É o sentimento que vem antes da luta. É a indisposição de andar pela fé. Há pessoas que ficam abatidas constantemente. E muitas vezes as lutas e dificuldades que passam se tornam crônicas. Tem pessoas que a impressão que temos é que elas nunca podem viver, ou nunca viveram, ou nunca se veem no tempo de bonança, no tempo de vitória, porque o sentimento que demonstram é apenas que estão vivendo sempre sobre o peso da luta. Às vezes, quando atendo algumas ligações, quando eu vejo, eu já imagino que estão passando por uma dor, por um problema, porque são pessoas que fazem com que as suas lutas e dificuldades se tornem crônicas. E esse tipo de comportamento é vivenciado por pessoas que estão sem reação, sem atitude, porque aceitam todas as circunstâncias de pressão da vida como se fossem naturais. Jesus disse, para mim e para você, tenha bom ânimo. Antes de curar algumas pessoas, esta era a palavra de Jesus. Queridos, há pessoas desanimadas por causa dos problemas e outras que permanecem desanimadas mesmo depois que os problemas são superados. Nós precisamos erguer a nossa cabeça, olhar para o alto, deixar que as circunstâncias da vida sejam vencidas na força da fé e não trazer para o nosso coração
uma responsabilidade de vencermos as adversidades, como se tivéssemos poder de solucioná-las na força do nosso entendimento, no nosso intelecto, na nossa capacidade, no nosso braço. Nós precisamos reconhecer que sozinhos é impossível de superar as situações de dificuldades e pressões que vivemos. Mas quando o Senhor está conosco, por mais difícil que seja o momento que eu esteja passando, eu vou contar com um Deus que me ergue, que me acolhe, que me sustenta, que me alimenta, que me traz a vitória. Eu lhe pergunto, de que maneira você tem encarado as pressões da vida? Você tem ficado abatido, sem reação, estático, inerte, sem forças, aceitando a derrota, acuado, desanimado, diante da luta? Quais posturas esse texto da palavra de Deus nos ensina que devemos assumir? O que o apóstolo Paulo nos mostra e o que ele revelou ao povo de Coríntios, que posição eles deviam assumir diante das pressões da vida. Primeiro, queridos, nas pressões da vida, não podemos nos conformar, não podemos nos desanimar. Olha o que diz o verso 8 de 2 Coríntios 4. De todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Amados, quando buscamos um significado para a palavra conformar, nós encontramos os seguintes significados. Conformar significa acomodar, formar, dispor, similar, aceitar algo, dar conformação a, tornar conforme, conciliar, ajustar, amoldar, ser conforme, condizer, resignar-se, harmonizar, configurar, ajustar-se, corresponder-se, dar forma. O apóstolo Paulo nos esclarece essa verdade quando fala aos Romanos, no capítulo 12, versículo 2. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amados, Paulo deixa claro nesse texto a postura, o comportamento, a reação que nós precisamos ter diante das pressões do mundo, das influências que nós recebemos das pessoas com quem nos relacionamos. A conformação nos deixa sem atitudes. Quando nós nos conformamos, nós aceitamos aquilo que estamos vivendo. E muitas vezes, esse sentimento de está bom assim é algo que invade o nosso coração e que se instala na nossa vida, na nossa casa e na nossa família. E por isso, muitas vezes, nós vivemos o extremo de situações pecaminosas em que nos adaptamos àquilo com naturalidade. E tem pessoas que, embora conhecendo a verdade, embora tendo experiências passadas com Deus, aceitam situações pecaminosas em suas vidas, nos seus entes queridos, na sua casa, na sua igreja, porque se deixaram ser tomados pela conformação. É assim mesmo? O que é que eu posso fazer? Como mudar esse quadro? Essa é a realidade. Não adianta mais reclamar, não adianta mais confrontar. Para que disciplinar? Esse é o tempo, a realidade mudou, a vida agora é assim. São conformações com realidades, com processos,
com situações que não cabem na vida de quem serve a Deus. Infelizmente, nem sempre nós encaramos a vida como uma dádiva de Deus. Por essa razão, quando nós somos confrontados pelos pecados, quando somos confrontados pelos desafios e dificuldades, muitos se acomodam, muitos se conformam, muitos se prostram, muitos aceitam aquela situação, engolem tudo aquilo como se fosse algo que eles podem conviver com aquela realidade e ainda assim ter intimidade com Deus, ter relacionamento com Deus, receber as promessas de Deus, os milagres de Deus. Eu quero adverti-lo nessa manhã que o Senhor, Ele não se associa ao erro. O Senhor não se deixa escarnecer. Deus não se envolve com práticas mentirosas, enganosas, fraudulentas. O Senhor não aceita negociatas. Não há como barganhar com Deus o pecado. Não tem como a gente negociar com o Senhor. Pai, Tu sabes do meu coração. Tem tantas pessoas, queridos, que se conformaram com as situações desse tempo, que se deixaram ser levados pelas pressões dessa vida e ainda têm capacidade de chegar diante de Deus e dizer: Pai, Tu conheces o meu coração. Certamente Ele sonda e conhece o seu coração, mas Ele não aceita, Ele não admite aquilo que está no seu coração. Se é uma afronta a Deus, se é um pecado oculto, se é algo que te vincula ao mundo e às suas práticas, você está antagônico, é adversário da vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Precisamos entender a vida com uma percepção diferente. Viver é um presente de Deus. E nós não podemos tornar a vida descartável, nos apropriando das primeiras propostas, das primeiras facilidades, das primeiras situações que nos são impostas. Estar vivo é prova da misericórdia, da graça e da providência divina. Viver cada dia com gratidão e entusiasmo é uma maneira eficiente de não nos acomodarmos às pressões desta vida. Nós fomos criados para o louvor da glória de Deus e não para os prazeres desse mundo. Deus nos ama e Ele tem propósitos gloriosos, grandiosos em nosso viver. Não podemos olhar para as adversidades, para os desafios, com um olhar de desapontamento, de desânimo, achando que não podemos mudar o quadro. Não aceite as condições impostas pelo pecado. Não aceite as condições de pressões que o mundo tem exercido sobre a sua casa. Não permita que o mundo dite as regras da sua vida. Nós vemos muitas pessoas no convívio da igreja deixando que Satanás direcione, conduza e dite as ordens em sua vida. Quem é direcionado pelas influências do pecado, do mundo e de Satanás, está sobre a escravidão, precisa de libertação. Nós precisamos fugir desse contexto. Esse tipo de conformação precisa ser rompida. Nós precisamos ter um olhar para o Senhor com a voz do apóstolo, dizendo: de todos os lados somos pressionados, mas não vamos desanimar. Amados, a conformação acontece quando nós somos tomados pelo desânimo. Não deixe que as pressões da vida traga para você o sentimento de que você não pode e não vai fazer nada. Reaja. Tome uma atitude. Se posicione. Não aceite
como natural aquilo que você sabe que é uma afronta contra Deus, contra a sua palavra, contra a verdade do Senhor. Não podemos nos conformar com este mundo. Devemos transformar a nossa mente. Devemos ter uma mente voltada para o Senhor, para a sua causa, para a sua verdade. Segunda lição: passamos por pressões, mas diante das pressões da vida, não podemos perder o controle. E olha o que diz a segunda parte do verso 8: ficamos perplexos, mas não desesperados. E aí eu queria que você focasse nessa palavra, desesperado. Alguém desesperado é alguém que perdeu o controle. Alguém desesperado é alguém que está fora de si. É aquele que tem reações chocantes, aberrantes. É aquele tipo de pessoa desvairada, descontrolada, desequilibrada. Infelizmente, nós encontramos muitos hoje, perdendo o total controle da situação e até da sua própria vida. Algumas pessoas estão tão pressionadas que se deixaram ser levadas pelo desequilíbrio e pela insensatez. Em Mateus capítulo 6, versículo 34, o Senhor nos ensina: portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã se preocupará consigo mesmo. E olha que palavra fantástica: basta a cada dia o seu próprio mal. Amados, o grande desafio para todos nós, em um mundo estressado e inquieto, é manter-nos equilibrados sobre o controle das situações. E nós vemos hoje inúmeros vídeos. Nesses dias eu estava vendo uma postagem lá em outro país, nos Estados Unidos. Uma pessoa vai empurrando um carrinho no supermercado, estava sem máscara, o fiscal chegou perto da senhora e a advertiu, porque ela estava sem máscara. Aquela mulher perde o total controle e ela começa a jogar tudo que ela tinha dentro do carro, dentro do supermercado. Perdeu o controle, perdeu o domínio, perdeu o equilíbrio. Queridos, quando nós perdemos o controle, nós perdemos a direção da vida, nós ficamos desgovernados. A prova da presença do Espírito Santo em nossas vidas é o equilíbrio. Passar pelas dificuldades com cautela, com ponderação, é sinal da ação do Espírito Santo de Deus, que nos dá calma diante das pressões que sofremos. O mundo está a todo custo tentando nos desequilibrar. Vivemos situações de pressão nos meios de comunicação. Eu confesso, queridos, que nos últimos dias eu tenho até evitado ouvir alguns noticiários, porque nós muitas vezes ficamos tão chocados com tantas notícias desastrosas que esse desequilíbrio acaba nos afetando. Esquecemos que a falta de equilíbrio é um dos principais problemas de distúrbios do nosso tempo. O meio onde estamos inseridos e as pessoas com as quais nos relacionamos influenciam diretamente em nosso comportamento e na maneira como nós reagimos diante das pressões que enfrentamos. Existe uma grande probabilidade de sermos vítimas dessa falta de equilíbrio, por não termos sido orientados na nossa casa, na nossa família e até mesmo na nossa igreja. Quantas pessoas não nos pedem atendimento e chegam com total descontrole? São pessoas que chegam no fundo do poço,
E imaginem, queridos, quantos hoje estão chegando ao sentimento de que a vida não tem mais graça, que não há mais razão para viver, porque permitiram que situações do seu interior entrassem em colapso, se desestabilizassem totalmente. Temos visto agressões de todos os tipos. No ambiente familiar, nós temos presenciado todos os dias esse tipo de comportamento. As pessoas estão tão descontroladas que elas agridem quem deviam mais amar. Infelizmente, nós nos deparamos com situações dessa natureza. Pessoas que não sabem enfrentar as adversidades e os problemas com cautela, com sobriedade. Alguns ficam totalmente descontrolados e por isso acabam tendo inúmeras reações desastrosas que trazem prejuízo para si, para os outros e acabam envergonhando o Evangelho de Jesus Cristo. Esses dias conversando com uma senhora da igreja que me pediu oração, ela disse: pastor, ore por fulano. Aí eu disse: mas fulano não é pastor? Ela disse: é, pastor. Ele é, mas está difícil a relação familiar. Muitas vezes, queridos, o fato de termos até a convivência da igreja, o fato de estarmos fora desse relacionamento, tem gerado essa instabilidade, porque o inimigo vê como uma oportunidade para perturbar o nosso coração e nos tirar da presença do Senhor. Volto à introdução da minha fala. O inimigo, ele é ardiloso, ele é astuto e ele só quer um espaço, uma brecha para cirandar na nossa família, na nossa casa e na nossa vida. Por isso, seja cauteloso, seja equilibrado, pondere nas suas reações, tenha cuidado no que você está falando, seja sensato nas suas posturas, não se deixe levar pelas pressões desse tempo. Não é porque as situações estão difíceis que você tem que ter reação grosseira, arrogante, humilhar os outros, agredir os outros com palavras e atitudes. O texto nos adverte para agirmos com cautela, para sermos sóbrios diante das pressões da vida. Que Deus nos habilite a ter uma postura, um comportamento e uma reação diferente diante das pressões da vida. Que você jamais venha perder o controle, venha se desequilibrar quando se sentir ameaçado de qualquer forma. Infelizmente, muitos têm reações em nosso meio que parecem que nunca leram nenhum versículo bíblico. Às vezes tem pessoas que têm reações tão chocantes que a imagem que passam é que nunca conheceram nem Jesus. E às vezes são pessoas experientes que vivem na igreja, lideram ministérios, mas que infelizmente não têm um comportamento de um crente sensato, de um crente equilibrado. Terceira lição que esse texto nos oferece. Passamos pelas pressões da vida, mas não podemos aceitar as pressões como derrota. Olha o que diz o verso 9. Somos perseguidos, mas não abandonados, abatidos, mas não destruídos. Infelizmente, muitas pessoas, diante das pressões, já antecipam o resultado, dizendo: está tudo destruído. Quantas vezes no gabinete, em atendimentos, as pessoas não chegam com crises conjugais, com problemas relacionais, dizendo: não há mais o que fazer. A solução é a separação. Agora, pastor, não há mais o que fazer. Está tudo destruído. Mas o que nos mostra o apóstolo Paulo é que nós vamos passar por perseguição, muitas vezes vamos nos sentir abandonados, muitas vezes vamos nos sentir abatidos, mas nenhuma situação vai poder nos destruir.
Quantas vezes os problemas, as lutas e dificuldades querem nos levar à decretação da derrota antecipada. Constantemente somos pressionados a aceitar a derrota da vida como uma alternativa. Não há mais o que fazer, então declare a sua derrota, declare a sua infelicidade. Certamente, queridos, não faltarão pessoas que se aproximem de nós dizendo que não há mais o que fazer. São pouquíssimos aqueles que vão nos estimular a seguir em frente, a continuar lutando, a não sair da luta, a continuar na peleja, porque Deus vai nos dar a vitória. Vai sempre aparecer aquele pessimista, a voz do capeta, dizendo: para que você continuar insistindo com essa situação? Abra o jogo, declare a sua falência. No Evangelho de Lucas, capítulo 10, versículo 19, nós encontramos uma grande lição quando nos diz: eu dei a vocês autoridade para pisarem sobre cobras e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo. Nada lhes fará dano. Por que você continua amedrontado? Por que continuamos cheios de temor? Amados, uma pessoa derrotada, ela vive perturbada, ela vive contaminada pelo seu próprio sentimento de fracasso. Como é triste assumirmos um espírito de derrota em nossa existência. Como é triste saber que muitas derrotas que vivemos foi porque nós fomos influenciados a aceitá-las como normal, como natural. Deus não nos fez para a derrota. Deus nos fez para a vitória. Por isso o Senhor nos coloca na condição de mais do que vencedores. Quando os soldados de Israel viram a coragem e a vitória de Davi, se animaram, se puseram a lutar corajosamente. Bastou o povo ver um líder, uma pessoa se posicionando para que todo aquele exército fosse de alguma forma impelido a ter uma atitude diferente. Isso também acontece quando a postura é contrária, é antagônica. Quando eu me coloco com um sentimento de derrota, eu acabo contagiando todos aqueles que estão perto de mim. Ter uma palavra de vitória, ter uma palavra de contentamento, se colocar sempre como valente diante da guerra, da provação, da luta, é um sinal de que Deus está conosco. Davi se colocou como um guerreiro, e a coragem daquele homem contaminou todo um exército. As pressões, as lutas e as dificuldades que passamos não podem sufocar a nossa fé e a nossa esperança de que temos um Deus que peleja em nosso favor e que vai nos dar vitória. As provações da vida devem nos estimular a irmos adiante com ousadia, com coragem. Jamais devemos ficar prostrados, acomodados, desanimados, assumir a derrota. Muitas pessoas em nossos dias preferem bancar o coitadinho, se dizendo perdedor, assumir uma postura piegas, de fracassado. A palavra de Deus é clara quanto à postura que o Senhor espera de nós. Ele não aceita que sejamos covardes. Por isso Ele nos convoca para a batalha, para irmos adiante. Mesmo que tenhamos que enfrentar escorpiões, mesmo que tenhamos que enfrentar serpentes, mesmo que as lutas sejam intensas. Ele diz que vamos ter autoridade para pisar em cobras e escorpiões e não seremos atingidos. A Bíblia diz que nós somos a menina dos olhos de Deus. A pupila é a parte mais sensível do corpo.
é a parte mais frágil, é a parte mais delicada. Você a protege sempre. Qualquer sombra, você está tirando o seu olhar, está colocando a sua mão. Deus age da mesma maneira com seus filhos. Se você tocar em um dos seus filhos, você está colocando o dedo no olho de Deus. A Bíblia diz que nós somos o seu tesouro particular. A Bíblia diz que Deus nos dará um nome eterno. A Bíblia diz que Deus recolhe as nossas lágrimas em seu odre. A Bíblia diz que quando morremos, a nossa morte é preciosa aos olhos do Senhor. A Bíblia diz que Deus nos faz reis, príncipes, sacerdotes e herdeiros. A Bíblia diz que os filhos são os notáveis, em quem Ele tem prazer, em quem Ele se compraz. Aleluia. Não podemos transformar todas essas promessas em fantasias. Não feche os olhos para aquilo que diz Deus que você é. Para o que Deus diz que você é, para o que a Bíblia diz que você é. Essas promessas são reais. Tome posse de cada uma delas. Não aceite as pressões e a condição de derrotado diante de uma palavra de vitória que foi liberada em seu favor. Deus está conosco. As lutas vêm, as provações chegam. As enfermidades nos atingem, a solidão nos atormenta, as dores nos sufocam. Mas a promessa dele é que ele está conosco todos os dias da nossa vida. Não te deixarei, não te desampararei. A minha palavra para você nesta manhã é que você não pode aceitar as pressões da vida. Que neste momento você possa se colocar diante do Senhor e olhando talvez situações de derrota que você está vivendo, de fracasso, de dor, de tristeza, de desilusão, você possa dizer comigo neste momento: Senhor, eu confio em tua promessa. Eu creio no que a Bíblia diz que eu sou para ti. E por isso eu não aceito mais essa pressão sobre a minha vida, sobre a vida do meu irmão, sobre a vida da minha família, sobre a vida da minha igreja, sobre a vida do meu pastor e de quem quer que seja. Que o Espírito de Deus possa abrir o nosso entendimento e nos revelar que nenhuma pressão, nenhuma adversidade, nenhum problema é maior do que o Deus que servimos, porque nada é impossível para Ele. Por isso, a luta mais intensa, a dificuldade mais difícil que estejamos passando, não pode impedir e nem inibir aquilo que Deus tem para nós, para mim e para você, como promessa. Creia, o Senhor está conosco. Ele é a nossa força, a nossa segurança. E o mesmo Deus que esteve atuando durante toda a história da humanidade, o mesmo Deus que enviou Jesus Cristo para morrer no meu e no seu lugar, é o mesmo que se manifesta nesta manhã em nosso favor. Eu te convido a fechar os seus olhos e já fazer essa oração, se preparando para esse momento em que estaremos lembrando o memorial da ceia do Senhor, aí em família. Ainda não podemos estar como corpo de Cristo, estamos ainda restritos a essa ferramenta da internet, mas eu creio que o Senhor já falou o seu coração e agora você vai poder viver como família de Deus, esse sentimento de gratidão ao Senhor pelos seus feitos e pela sua maravilha, na consciência: Jesus vive e reina para todos sempre. Creia nessa verdade. Creia nessa verdade. Tome posse dela. Nós vamos agora, nos preparando para esse momento, orar com você e consagrar os elementos ao Senhor.
o pão que representa o corpo de Cristo entregue em nosso favor, e o vinho, o suco de uva, que representa o seu sangue derramado por mim e por você para o perdão dos nossos pecados. Pai, nós nos entregamos a Ti nesta manhã, consagramos a nossa vida ao Senhor, consagramos esses elementos, o suco, ó Deus, e o pão, entregamos em Tuas mãos cada família, cada momento que nós vamos experimentar agora, que este seja um tempo de reflexão, ó Deus, um tempo de autoexame. A Tua palavra nos adverte a esse propósito, que o Senhor nos ensine a nos voltarmos para Ti com um coração quebrantado e humilhado em Tua presença. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Vamos fazer a leitura da palavra de Deus com o pastor Elinaldo. Glória a Deus. Nós convidamos cada um de vocês, nossos irmãos em Cristo, você que já teve o privilégio de descer as águas no batismo, confessando Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, que você agora possa celebrar esta ordenança reservada àqueles que já reconheceram Jesus Cristo como nosso único mediador. Então, neste momento nós vamos fazer a leitura bíblica que se encontra no texto de 1 Coríntios, do capítulo 11, dos versos 23 a 30. E assim diz o texto: Pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graça, partiu e disse: Isto é o meu corpo, que é dado em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que o beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine-se cada um a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Por isso, há entre vocês muitos fracos e doentes, e vários já dormiram. Aleluia, glórias ao Senhor. A palavra de Deus nos diz que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, ele tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: Esse é o meu corpo que é dado em favor de cada um de vocês. Comam em memória de mim. Pai, toda honra, toda glória sejam dadas a Ti, Deus. Muito obrigado porque o Senhor nos amou de uma tal maneira que o Senhor enviou o Seu melhor, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A todos quanto recebeu deles o poder de serem feitos filhos de Deus. Muito obrigado, Jesus, porque em Ti nós somos novas criaturas, nova criação.
A mensagem da cruz é loucura para os que estão se perdendo, mas para nós é o poder de Deus. Se a nossa esperança em Cristo se limita a essa vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Pensem nas coisas que são do alto e não nas coisas que são daqui da terra. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que o Senhor tem preparado para aqueles que te amam. Muito obrigado, Jesus, pelo teu sacrifício na cruz, que nos deu vida, vida abundante. O ladrão veio para roubar, matar e destruir, mas o Senhor veio para nos dar vida, vida abundante. Jesus, muito obrigado pelo teu sacrifício na cruz. Muito obrigado pelo teu amor. Amém. A palavra do Senhor nos afirma que da mesma forma o Senhor Jesus toma o cálice e diz: este é o cálice da nova aliança, o Novo Testamento, cumprido nele, e que nós possamos sempre que bebermos lembrar do seu sacrifício vivo de louvor e adoração, pois o sangue do homem mancha, suja, mas o sangue de Cristo limpa, restaura e transforma a vida da humanidade. Em nome de Jesus, que você possa participar do sangue do Senhor neste momento. Pai, louvado e bendito seja o teu santo e maravilhoso nome, Deus. Nós queremos te agradecer. Nós queremos, Senhor, reconhecer que não há nada, Senhor, melhor do que servir e nos dedicarmos completamente a Ti, meu Pai. Obrigado, Senhor, pelo Teu sacrifício vivo de louvor e adoração às nossas vidas, Pai. Pois, Senhor, nós temos em mente que devemos ter consciência. Tenhamos, Senhor, cada um de nós, Senhor, o mesmo sentimento que também houve em Cristo Jesus, pois Ele, subsistindo na forma de Deus, não julgou por usurpação ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, tornando-se em forma de servo e assumindo a semelhança de homens, Pai. E sendo reconhecido pela figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, que lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que diante do nome de Jesus Cristo se dobre todo o joelho nos céus, na terra e embaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. E assim, Senhor, como igreja tua, nós professamos: Tu és o Senhor, Tu és soberano, Tu és o nosso Salvador. Obrigado, Senhor, pelo Teu sacrifício vivo naquela cruz, Pai, pois sem isso não haveria esperança alguma para nós, Pai. Assim, Senhor, nós colocamos as nossas vidas à Tua disposição a cada dia, sobre qualquer tempo, sobre esta geração. Obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Agora nós iremos encerrar, mas antes de ministrarmos a bênção, nós pedimos para que você não deixe de compartilhar essa mensagem de vida, essa mensagem de graça, essa mensagem que tem sido uma mensagem de misericórdia da parte do Senhor sobre cada lar. Que você possa deixar a sua curtida, que você possa compartilhar essa mensagem, que você possa convidar outras pessoas para se conectarem ao reino de Deus e à sua justiça. Nós, nessa noite, teremos o nosso culto presencial. Se você ainda não confirmou, você pode acessar a Graça, a nossa assistente virtual, através do Telegram, ou então você também pode visitar a página confirmação.com.br
e confirmar a sua presença, se assim houver vaga. Amém? E agora que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, que o Senhor tenha misericórdia de ti, que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz, hoje e sempre. Amém, amém, amém.